Senhor poderoso Deus. De louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que fala lá em Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Essa noite nós celebramos o Dia dos Pais, né? Mas também é uma época de celebrar a paternidade de Deus, que é revelada através da família. E através da família nós conseguimos enxergar Deus. Talvez hoje você veio de um almoço na sua casa, né? Celebrando o Dia dos Pais. Que maravilhoso isso. Talvez hoje você também chegou, mas você não teve a oportunidade de estar com seu pai terreno, porque ele não está mais aqui. Talvez você nem tenha pai. Talvez você seja uma mãe e pai. Mas todos vocês, como família, têm a paternidade de Deus. Ele que cuida de você, Ele sempre lembra de você. Você nunca será esquecido, diz a palavra de Deus. Né, amor? Nunca seremos esquecidos. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Você pode dizer hoje, eu sou filho de Deus. E aquilo que talvez possa ter tido um erro, um engano, um problema, talvez uma falha da tua paternidade terrena, o Deus que está no céu e cuida de você, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Agora tem uma coisa que é tremenda e eu acredito nisso. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa do Pai. Diga, eu estou na casa do Pai. Eu estou, diga assim, eu estou. Diga, eu estou no melhor lugar desse mundo. Eu vim adorar a Ele que reina para todos sempre nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está no melhor lugar para adorar o Senhor. E se você crê nessa noite nisso, aplauda o Senhor. Vamos adorar! Seus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Diga, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar.
mas tua casa é meu lar. Diga, maravilhoso! Maravilhoso és pra mim, maravilhoso és pra mim. Viver em comunhão com os teus irmãos todos os dias. Maravilhoso és pra mim, maravilhoso és pra mim. Viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os seus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é meu lar. Aleluia! Quantos são nova criatura e deu um brado de júbilo essa noite? Aleluia! A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura.
Quero ouvir vocês. Mais uma vez. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia. Hoje nós já cantamos a Deus o quê? Que um dia na casa dele vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Já cantamos que somos nova criatura. E agora vamos cantar que por onde nós formos, a bênção do Senhor irá nos alcançar. Aonde você for, por onde você passar, as bênçãos de Deus alcançarão a sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Para a direita, para a esquerda. Por onde eu for, a sua bênção e seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada, a minha saída. bendita será, Pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente, se encherão, a minha casa será sempre a provisão, onde eu puser a planta dos meus pés. possuirei, Pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, abençoado, em tudo que eu faço, abençoado, suas palmas. Por onde eu for, a sua bênção, se seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e minha saída. bendita será, Sobre mim é uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente, se encherão, a minha casa terá sempre, a provisão, onde eu puser a planta dos meus pés. possuirei, Sobre mim é uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado,
quero te convidar a chamar a presença do Senhor para perto de ti, a dizer a Ele: entra, tudo aqui é teu, a casa já está pronta. Senhor, nós estamos aqui prontos, preparados para te receber. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite, todo o seu coração. Faça essa oração conosco nessa noite. Diga a Ele: Hosana, Maranata, a hora vem. Aleluia. Vamos declarar. Cante junto comigo assim, ó. Entra tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Cante. Aleluia. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, que bem forte. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, bem forte, Hosana. Hosana, Hosana, o noivo vem. Declare. O noivo vem. Oh, eu sei que tu virás, Senhor. Diga bem forte, Hosana. Hosana, Hosana, o noivo vem. O noivo vem. Aleluia. Glória a Deus. Tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma. Você pode declarar isso com todo o teu coração? Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Mais uma vez, nós. nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, 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 o noivo vem. Oh, eu creio que tu virás, Senhor. Declare bem forte, Hosana. Nós invocamos, oh, declare. Nós invocamos, acende a chama que vem. Oh, eu creio, Deus. Teu reino virá sobre nós, Senhor. Se renda ao Senhor nessa noite. Oh, declare mais uma vez. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Oh, só a igreja agora, só a igreja, Hosana. Hosana. Canta igreja, canta igreja. Cante forte, igreja. Chame pela presença do Espírito Santo nessa noite. Oh, Senhor, nós queremos que tu virá buscar a tua igreja. Levante suas mãos para os céus, meus irmãos. Não olhe para quem está do seu lado, não. Diga mais uma vez, Hosana.
Nós cremos, Senhor. Aleluia. Oh, eu creio que tu virás, Senhor. Todos nós, Osana. Aleluia. Tu virá buscar a tua igreja, Senhor. Deus, eu creio que tem vidas aqui nessa noite sedentas de sentir o teu toque, sedentas de sentir a tua presença. Por isso nós clamamos e invocamos por ti, porque nós cremos que tu virá. Oh, aleluias. Você pode aplaudir a esse Deus e agradecer a Ele, porque eu sei, Deus, que a sua presença já está nesse lugar. Quantos creem que a presença do Senhor já está nesse lugar? Diga glória a Deus. Oh, Senhor, precisamos de Ti, ansiamos por Ti. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite. Declare a sua dependência por Ele. Oh, Deus, não somos nada sem a Tua presença. De nada adianta, Senhor, subir nesse altar se não for para Te sentir, se não for para tocar a Ti. Senhor, permita que apenas toquemos em Tuas vestes, Senhor, porque eu sei que quando nós tocamos em Ti, Senhor, tudo nos liberta, tudo nos salva, Tu nos cura. Oh Deus, nós cremos que Tu és o início, que Tu és o meio, que Tu és o final. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite, declarar de todo o seu coração que não há outro além dEle na sua vida, que não há outro Deus senão o Senhor. Oh, glória a Deus. Cantar para o Senhor. Cante assim comigo, bem forte, ó. Não há outro. Não há outro. Canta, igreja. Oh, aleluia. Não há outro, Senhor. Soberano e fiel. Diz isso de todo o teu coração hoje. Não
o início, tu és o final, tu és o meio. Oh, tu és o alfa, tu és o ômega, princípio, final. Oh, nos rendemos a ti, Senhor, porque eu sei que não há outro, porque eu sei que não há outro. Tu és o Deus da minha salvação, Pai. Oh, venha sobre essa igreja, venha sobre esse lugar, derrama mais, Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Alfa e Tu és ômega, santo, Deus. início e fim. Oh, tu és tudo em nossa vida, Jesus. Você pode dizer isso. Declare isso para o Senhor nessa noite. Declare isso de todo o teu coração. Oh, o Senhor está aqui hoje, meu irmão. Oh, Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Só a igreja agora, só a igreja. Tu és o Alfa. Tu és o Alfa e ômega. Canta, igreja, canta. Oh Deus, nós reconhecemos isso nessa noite, Senhor. Tu és tudo em nossa vida, Pai. Oh Jesus, Tu és tudo. Você pode dizer isso com mais força. Tu és o Alfa. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Canta, igreja. Oh, aleluia. Tu és tudo, Senhor. Jesus, Tu és. Oh, Tu és o Alfa. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Oh, aleluia. Oh, você pode glorificar um pouquinho o nome do Senhor. Você pode exaltar esse Deus, meu irmão, e dizer a Ele: Senhor, obrigada porque és tudo em minha vida, porque Tu és o início, Tu és o meio, Tu és o final. Oh Deus, eu sei que Tu estás aqui, por isso nós Te glorificamos nessa noite. Nós Te exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque eu sei, Deus, que Tu estás presente nesse lugar. Oh Jesus, Te glorificamos. Aleluias. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aplauda esse Deus, meu irmão. Obrigada, Deus, pela Tua presença nesse lugar, porque eu sei que Tu tocou em nossos corações hoje, Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Que hoje nós possamos entender que o amor de Deus por nossas vidas não tem barreira. Ele escala montanhas, Ele traz luz para as sombras, só para encontrar você. Ele derruba muralhas, Ele desfaz as mentiras, só para encontrar o seu coração. Pois o amor dele é ousado, o amor dele é grande, não tem como mensurar o amor de Deus por nós. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Diga só a Ele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Meu irmão, eu creio que tem pessoas aqui hoje que o Senhor conhece desde quando nasceu. Você crê que o Senhor, Ele deixa as 99 somente para te encontrar? E levante suas mãos e declare isso de todo o teu coração. Antes que você falasse, o Senhor já sabia tudo sobre a sua vida. Antes que você levantasse, antes que você respirasse, o Senhor já sabia tudo sobre você. Ele já tinha um propósito, um chamado. Então, se você crê nesse propósito, faça essa canção a sua oração nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga isso. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Você tem uma palavra de gratidão ao Senhor, agradeça a Ele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare, declare. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada por esse amor ousado. Obrigada por esse amor infinito, Senhor. Por esse amor que não tem fim. Que mesmo que nós erramos, o Senhor continua nos amando. Oh, aleluia. Declare assim, ó. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Senhor, Diga. traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga mais forte. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Digo, o choro ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Diga mais uma vez, ainda que não haja o fruto da vide, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Vamos cantar do início. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantos creem nisso? Que você está cantando hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei.
você crê, noite, canta bem mas forte, a bem forte. alegria, ela vem pela manhã. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã? O choro dura uma noite, mas Oh, a aleluias. alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus, o teu povo clama a ti nessa noite. Eles declaram que mesmo que não haja fruto na vide, todavia se alegraremos em ti, Pai. Todavia nos alegraremos em ti, Senhor. Oh, aleluias. Oh, glória, glória a Deus. Todavia eu me alegrarei. Declara, igreja, todavia. Todavia eu me alegrarei. Oh, vamos dar honra ao Senhor nessa noite. Vamos dar glória, honra a Ele. Porque não há outro a quem nós rendemos glória, a quem nós rendemos adoração. Oh, santo, 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 santo. Chame a presença dEle nessa noite. Oh, declare. A honra, a glória, A igreja bem forte. a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, a honra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Somente a Ele, ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus Somente a ti, e Deus. o louvor
digno, impressionante, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Declare. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Seja a glória. Ninguém vai roubar tua glória. Creio, Senhor. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti, Pai. Declare isso, ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti, Pai. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Aleluia. Ninguém vai roubar tua glória, Senhor. Tudo vem de ti, Pai. Tudo volta pra ti, Pai. Até o desejo de te adorar vem de ti, Deus. Te adoramos, Pai, em espírito e em verdade, Deus. Te entregamos, Pai, esse período de louvor, Pai, em suas mãos, Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa adoração, Pai. Pois toda honra, toda glória é somente tua, Deus. Glória a Deus. Diga assim, ninguém vai roubar, Quem vai roubar tua glória? Tudo vem. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Aleluia. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Agora, se você puder dar o seu melhor aplauso ao Senhor e adoração, um grito de júbilo, glória. A minha família vem de ti, Senhor. A minha vida vem de ti. Diga! Tudo vem de ti. Amém? Será que você pode cumprimentar o teu irmão que está do lado? Diga: tua vida vem de Deus. Tu és abençoado.
Amém. Vocês estão felizes aí, gente? Glória a teu nome, Senhor. Vocês estão bem, gente? Todo mundo comeu churrasco hoje, né? Dia dos Pais, né? Carne tá cara, Rogério. Não, mas abaixou um pouquinho. Glória a Deus. Eu vou chamar aqui hoje quem é que está na central do anúncio? A nossa doutora Thalita. Ela vai estar trazendo os anúncios para a gente. Olha o relâmpago Macunha aí. A paz do Senhor, igreja. Vou deixar um salmo para vocês, Salmo 106:1, que diz: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para todo sempre. Ai, vamos aos anúncios. Depois do louvor, sempre parece que eu estava correndo. Fora o nervosismo. Cantina hoje é bolo de banana com canela e bolo de laranja, tá? Então, ao final do culto, por favor, abençoe a nossa cantina. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Cheguem cedo para receber a unção com óleo dos diáconos. Quarta-feira, bom dia, Espírito Santo, às 8h da manhã. Quinta-feira, culto de oração, às 7h30. Tem sido tempo de bênção. E o pastor está com a temática Coisas da Vida. Tem sido muito interessante as temáticas de quinta-feira. Sexta-feira, já vou dar uma puladinha aqui para o fim de semana, que vai ser bem agitado. Sexta-feira, nós vamos ter o culto feminino. Temos mulheres aí? A Marcinha, ó. Por favor, Marcinha, conta com a participação de todas, jovens, meninas, adolescentes, mulheres. Os homens vêm sempre para filar a boia, né? Então, não tem como falar para vocês não comparecerem, porque... Obrigada. Porque vocês são bênção, vocês colaboram sempre com o nosso trabalho. Sábado, nós vamos ter o Strong Leader, reunião de obreiros, de 8 às 3 da tarde. Quem for participar, gente, me procura no final do culto para deixar o nome. Eu vou pedir a ajuda da Tati também, tá, Tati? Para deixar o nome do Strong Leader. Quem for participar, tá? Não deixa de dar o nome, por favor. Para a gente saber o número de pessoas que vão participar, mas é um tempo bem precioso. O último Strong Leader, se eu não me engano, foi em março, foi bênção pura. Então, contamos com a participação de todos os obreiros. E quem tem interesse também em ser obreiro, o pastor deixou isso claro de manhã, também é importante a participação, até para você entender o que é ser obreiro. Rodízio de pizza, no sábado também, às 18h. O Antônio e a Cristina estão aí, gente? Daqui de cima a gente não... Ah, tá lá. Vocês podem vir aqui à frente. Sabe por quê, gente? Toda vez que alguém fala assim, procura o fulano e a fulana, às vezes nem eu sei quem é. Eu acho que é importante o pessoal saber quem vocês são, para procurar vocês, para participar desse projeto, que é o projeto MRV, Ministério Restaurando Vidas. Esse rodízio não é só pela pizza, tá, gente? Mas é pela palavra que vai ter do pastor Cristiano e da Marcela. Então, gente, por favor, procurem eles, quem tiver interesse em participar, tá? Vocês desculpem o constrangimento, mas é porque, às vezes, as pessoas não sabem quem é. Então, não é... Eu também... É isso que eu ia falar. Então, aproveitando a oportunidade, gente, para anunciar para vocês que a ganhadora da sexta foi a Cristina, número 100, foi sorteada hoje. Salva de palmas. A irmã vai comer bastante doce, bastante chocolate. Olha que bênção. Tá vendo? Já reclamou de vir aqui na frente e ganhou uma cesta. Tá vendo? Já, tá vendo? Ó, não pode perder a bênção. Então, dia 20, quem tiver interesse, casais, né? Deixando claro, casais que tiverem interesse em participar desse rodízio, procurar o Antônio, Cristina, Patrícia e Raíssa ou Lucas também. Podem procurar eles, tá bom, gente? Dia 26, culto de homens, às 19h, sexta-feira. As mulheres também podem participar, né? Que os homens participam do nosso, a gente também vai invadir dos homens, hein? Culto infantil, dia 27, tá? De 10 às 4 da tarde. Gente, também tem que fazer a inscrição das crianças, tá? Com a Janaína, ela está lá embaixo fazendo a inscrição
das crianças... Hã? Ah, está aqui agora, mas no final do culto ela vai estar lá embaixo fazendo as inscrições. Então, por favor, façam as inscrições para a gente também ter uma noção de quantitativo de crianças que vão participar. O tema vai ser Jesus, Nossa Luz. No mesmo dia 27, nós vamos ter culto Team com o tema Pra God, às 18 horas, lá no estacionamento. Batismo, gente, importante, mudou a data, tá bom? Vai ser no dia 8 de outubro. Quem tiver interesse em batizar e participar do batismo também, procurar a Neia, por favor, Neia. Eu também acho importante você vir aqui à frente. Ah, poxa, as pessoas precisam saber, ainda mais quem está interessado em batizar e às vezes nem sabe quem é Neia, meu Deus. Essa não sabe, não é? É uma pessoa que faz um suspiro horrível, que ontem eu me acabei no suspiro. Meu Deus do céu, é ela. Tá? Então, procurem ela, vendedora dos suspiros abençoadíssimos ainda. Então, quem tiver interesse em participar, procura ela. E também vamos falar do encontro de casais, que vai ter em novembro. Cadê o Reis? Está aí? Está ali atrás. Quer vir aqui também? Todo mundo sabe, mas aí o Reis assim, é um projeto importante para a nossa igreja, esse encontro de casais. Quer falar um pouquinho? A paz do Senhor, igreja, amém? Bom, meus amados, eu até informei esses dias que o hotel já me pediu o número de vagas para ir para o encontro de casais e as vagas que estavam disponíveis eu entreguei, tá? Mas caso alguém ainda queira participar desse encontro de casais, fala comigo no final do culto, que a gente consegue fazer um parcelamento aí ainda no cartão de crédito e eu faço contato com o hotel para que você possa ir, tá? Nós já fechamos o grupo, entreguei as vagas e já estamos com projetos já até do ano que vem, que a princípio será em Angra dos Reis, será no Hotel do Bosque, um hotel também resort, como praia particular, coisa de crente, coisa boa. Posteriormente eu vou estar passando o vídeo aqui para vocês. Fiquem na paz. Gente, orem e participem de todas as programações da igreja. Amém. Amém, gente. Boa noite novamente para vocês. Queria parabenizar aí todos os pais, né? Pelo dia de hoje. Os avós que são pais também, as mães que têm esse papel também. Sintam-se abraçados. Espero que todos tenham tido um dia maravilhoso na presença do Senhor. Os nossos anúncios são feitos de muita boa qualidade. Só que eu acabei pegando algumas informações aqui, só para me agregar, que o nosso pastor ele foi fazer a Santa Ceia em São Mateus, por isso que ele, a princípio, não está aqui, mas daqui a pouco ele deve estar chegando por aí. Então, só para dar uma pincelada, vamos dizer assim, no Strong Leader, que vai ser no sábado agora, que a doutora Thalita ela informou, o pastor falou que vai preparar aqui, vai disponibilizar aqui um café. Um café, ele diz literalmente, café, né? Café preto, né? E um refresco, tal, um refrigerante. Mas que os obreiros podendo trazer lá um pãozinho, né? Um quitutezinho para tá engordando esse café. Não sei se vocês estão entendendo, né? Vai agregando aqui, um traz um pão ali, outro traz a mortadela, outro traz um Cleibon. Nem Cleibon existe mais, né? Quem era da época do Cleibon? Meu Deus, não tinha gosto de nada aquilo ali, né? Não, a Quali e tal. Então, seria interessante a gente ajudar, né, nesse momento, trazendo aqui um bolo, se você é muito boa em fazer bolo, enfim. Vocês entenderam. Já o almoço vai ser um almoço simples que a igreja vai fornecer. Sendo que seria interessante que os obreiros, eles confirmassem a presença deles para que a gente possa ter uma noção do quantitativo de pessoas, para que a pessoa que vai fazer o almoço se preparasse, para que não tivesse nenhum problema na hora de servir ali, fosse uma quantidade legal para atender todos os obreiros que vão vir. Como a doutora Thalita falou, o Strong Leader é um momento de uma reunião que são agregadas outras coisas, informações. É uma palavra assim que a última que teve foi excelente. Não foi algo assim pesado, que a galera ficou cansada. O tempo passou rápido, teve uma dinâmica muito legal e muitas pessoas depois deram testemunho sobre esse momento. Então, você que é obreiro, você que
faz um trabalho aqui na obra do Senhor, venha, não deixe de vir. Com certeza a sua falta vai fazer muita diferença aqui. Então a gente pede para tanto os jovens, quanto os adolescentes que trabalham na obra de Deus, quanto as outras pessoas, homens, mulheres, estejam presentes nesse sábado aqui, tá bom? Então estou reforçando essa informação e mais outra aqui, rapidinho também, a respeito do batismo. Vai ser no sítio Mazarope. Não sei se vocês conhecem o sítio Mazarope, né? E a doutora falou o valor? Já falou, então show de bola. Sendo que, tendo batismo, nós temos que ter pessoas que estão se candidatando a serem as pessoas que vão ser batizadas. Então, se você tem o desejo de se batizar, você vai procurar o pastor Ney, pode procurar alguns dos diáconos também, todos estão preparados para te direcionar. E a aula de batismo ele vai começar no segundo sábado de setembro. Então, você já se prepara que o segundo sábado de setembro vai começar a aula de batismo. A aula de batismo está numa roupagem nova. Quem fez a última sabe o que eu estou falando, né? É um material novo. O pastor Ney que ministra essa aula. Então, a aula é muito boa e é muito interessante que você faça essa aula, né? Na verdade, você só vai poder se batizar se fizer essa aula de batismo. Amém, gente? Vocês estão bem mesmo? Então, vocês estão falando um amém, então falei para trazer o café, falei da aula, amém, foi. Eu queria saber, tem um visitante aqui, conosco aqui, o nome dela é Luziane. Luziane, está aí? Fica de pé, Luziane. Está lá atrás, ó, no escuro, lá, ó. Ela está com a criancinha lá, seja bem-vinda, tá? Pode ficar de pé, com certeza vai aparecer alguém da Nova Vida aí, que vai te dar um abraço, um aperto de mão, né, gente? Vou fazer igual o Leomil fez ontem, vou contar até 10 para aparecer alguém ali. Para o pessoal não me deixar mal, pelo amor de Deus, parece. Amém, tá? Você está na Igreja de Nova Vida, nosso pastor presidente é o pastor Ney Teodoro, ele daqui a pouco está chegando aí, você vai conhecer ele melhor, tá? Seja muito bem-vinda, e a igreja possa aplaudir a vida do nossa visitante de hoje. Amém? Gente, também eu queria só falar rapidamente também sobre o acampamento jovem, que vai acontecer no ano que vem. Ainda nós não temos data, que eu estava limitado para visitar o sítio. Então, vou estar indo visitar o sítio para a gente estar fechando essa data que está mais do que atrasada. E aí, cara, quando a gente começar o movimento do acampamento jovem, a gente vai estar comunicando a vocês. Muitos pais estão me procurando. Não vai ter no ano que vem também? Não, vai ter. Calma o coração que nós vamos fazer esse acampamento, que é um evento que marca a nossa igreja e marca a nossa juventude também, tá? Só para dar uma satisfação pessoal. Nós temos aqui um pedido de oração para Joelma, né? Joelma, quem foi o diácono Bruno que trouxe, né, Joelma? Pegou na internet, por isso que está assim. Oração pelo meu filho Rafael Henrique. Corretamente consigo. Amém. Então vamos levantar as mãos aqui para essa oração. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós cremos aqui, Senhor, no Teu poder de transformação, no Seu poder de alcance, Senhor. Nós utilizamos aqui, Senhor, de uma câmera para que as pessoas possam ter acesso ao culto e, através dessa câmera, uma pessoa pediu uma oração. Pai, nós entendemos, Senhor, que a igreja, quando ora, Senhor, o Senhor responde, e nós estamos pedindo a sua oração, Senhor, por essa senhora, para o seu filho, Senhor, na área profissional. Pai, Tu és um Deus que abre porta onde não tem, o Senhor é um Deus que gera, Senhor, janelas de oportunidade. Então, nessa noite, nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor alcance essa família, Senhor, de uma forma poderosa, alcance esse rapaz, que ele possa, Senhor, que o Senhor possa abrir, Senhor, essa oportunidade, que o Senhor possa gerar, Senhor, esse milagre na vida dele, em nome de Jesus. Nós tocamos, Senhor, nós cremos, Senhor, que através da oração nós tocamos o seu coração e Tu responde, Senhor, essa família, Senhor, de uma forma contundente. Então, Pai, entra nessa família, Pai, de uma forma poderosa e alcança esse rapaz em nome de Jesus, que todos digam amém. Gente, eu só não falei o motivo aqui porque é algo aqui que é mais particular. Amém? Eu queria falar para vocês a respeito dos nossos dízimos e ofertas, né? Nós estamos nesse momento de dízimos e ofertas. Nosso pastor não está aqui para falar sobre isso.
lá, tá? Então procura ela, por favor, no final do culto, as pessoas que vão no Strong Leader, para confirmar, tá? Por causa daquela questão da quantidade que eu já tinha falado. Eu até estranhei o número de visitantes que me apresentaram, só foi a moça ali, a Luziene, porque eu vi alguns pais hoje aqui, né? Eu falei, pô, deve ter bastante visitante, mas eu estranhei só ter um visitante, né? Hoje é o dia dos pais, mas se você está aqui e ficou com vergonha, né? Por acaso de estar se apresentando aqui, seja muito bem-vindo, você que é pai. Eu me lembro muito de algumas frases que são próprias dos pais, né? Eu me lembro que, às vezes, eu queria fazer alguma coisa e falava para o meu pai assim, pai, eu quero fazer. Ele falou assim, não pode. Aí eu falava com ele assim, mas todo mundo está fazendo. Aí ele falava para mim assim, mas você não é todo mundo. E às vezes tenho certeza que Deus, como pai, Ele fala isso para a gente. Vocês não são todo mundo. Vocês são um povo escolhido. Vocês são diferentes, né? É interessante. Hoje eu queria até aproveitar. O senhor também? Visitante, qual é o nome do senhor? Seu Sérgio, seja muito bem-vindo, seu Sérgio. Vamos aplaudir pela vida do seu Sérgio aqui, ó. Amém. Seu Sérgio está aí. E aí, gente, eu queria aproveitar rapidinho. Quem mais? Tá parcelado. Quem é? Mateus. Seja bem-vindo. Mais um aplauso para a vida do Mateus. Tem outra aqui, gente. Eita, papai. Aí os pais chegam firmes. Seu Nelson. Seu Nelson? Parabéns, seu Nelson, pelo dia de hoje, tá? Seja bem-vindo, tá? Gente, e aqui aproveitando esse momento aqui, rapidinho mesmo, eu estou tomando a liberdade de falar isso para vocês. A nossa igreja sempre foi muito conhecida pela estrutura que nós temos de atender a família. E hoje nós precisamos muito de um coração voluntário no Geração Vida. Porque a nossa igreja ela sempre se preocupou com as gerações futuras. O pastor Ney tem uma preocupação tremenda com isso. E a gente estava conversando justamente sobre isso, que a gente tem que olhar, porque o Satanás do inferno, ele sempre olha pelas crianças, ele ataca as crianças. E a gente está com, não é um problema, mas com falta de pessoas para trabalhar. Muitas vezes as pessoas falam assim, quer uma ajuda? Não, a gente não quer ajuda. Não é soberba da nossa parte não querer ajuda. A gente quer pessoas comprometidas. Sabe por quê? Ajuda é diferente. Hoje tu ajuda, amanhã tu não ajuda. Mas quem ama se compromete com aquela causa, com aquela geração. A diaconisa Kelly, ela tem a marca dela em várias gerações aqui. Tem gente aí com 20, 30 anos falando, tia Kelly. Ela passou na vida de todos esses. Isso é uma marca linda que ela tem. Mas talvez você também queira ter uma marca dessa numa geração dessa, quem sabe? Eu me lembro rapidamente que hoje eu tenho uma turma de teen da EBD, porque a Silvana e a Flávia vinham no domingo e cuidavam das criancinhas. Essas crianças que elas cuidavam hoje são uma turma de EBD. Por quê? Porque teve um tratamento ali na origem e hoje se formou uma turma. Tudo é assim, gente, na nossa vida. A gente tem que cuidar ali, na origem, para que elas cresçam no caminho do Senhor. E hoje eu faço esse apelo encarecidamente, né? Com o coração aberto. Se você tem esse desejo de trabalhar na obra de Deus, de cuidar, de trazer uma palavra para as crianças, para os jovens, para aqueles que daqui a pouco estão pregando, como eu vou anunciar um aqui agora, e vão trazer a palavra de Deus, esse jovem, para ter essa marca de falar assim, hoje eu estou aqui porque um dia uma professora deu uma palavra para mim, me ensinou o que era Davi, me ensinou o que era Cristo, e hoje eu tenho consolidado isso no meu coração. Se você tem esse desejo no coração, procura a diaconisa Kelly, que ela vai te orientar, tá? Você é só procurar ela, entendeu? Não precisa ter uma especialização, não. Apenas tem que ter esse desejo no seu coração. Amém? Amém? Eu queria que vocês aplaudissem pela vida do Lion. Ei! Ele tá lindo. Esse é o mais novo papai que a gente tem aqui na igreja. E ele é um dos frutos disso que eu estava falando para vocês. De um investimento de uma igreja que ele, como a Lelê também, que estava ministrando louvor aqui. Quando eu vejo a Lelê, eu fico até constrangido, porque ela é tão criancinha. Eu vejo ela com o maior barrigão. Como é que ela não tomou isso aí, Lelê? Mas é assim mesmo, as nossas crianças elas vão crescendo e elas vão fazendo a diferença no reino. Amém? E tudo isso é fruto de um trabalho, de um ministério que tem um pastor que cuida
e pensa nessas gerações, amém? Vamos orar aqui pela vida do Lion. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós entregamos a vida do Lion em Tuas mãos. Pai, que não seja ele, Senhor, mas que seja o Senhor utilizando ele como Teu instrumento. Tudo que saia, Senhor, da boca dele, que venha de Ti, e que o Senhor possa usá-lo tremendamente nesse lugar. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Primeiramente, um feliz Dia dos Pais para quem é pai, né? Hoje, domingão, segundo domingo do mês, dia de comemorar por aqueles que tanto se esforçam e tanto lutam pelos seus filhos. Minha mãe queria que eu falasse para ela, mãe, feliz Dia dos Pais, tá bom? Ela estava triste comigo, porque ela falou, eu te criei como pai. Eu falei, mãe, mas meu pai não foi ausente. Mas eu fui teu pai. Aí eu, tá bom, meu pão, obrigado por ter cuidado de mim. Para você que está nos visitando e não me conhece, eu queria me apresentar, eu me chamo Lion, sou um jovem dessa casa, eu sei que a lataria está um pouco destruída por conta da responsabilidade do trabalho, mas eu tenho meus 24 anos, dos quais quase 7 eu faço parte dessa casa. Não tive o privilégio de estar aqui desde a minha infância, mas o tempo que eu passei aqui, a igreja investiu em mim, eu tenho uma liderança maravilhosa, tenho pessoas ao meu lado incríveis e tenho aprendido cada dia mais e mais com cada pessoa dessa. Desses quase 7 anos, 3 deles eu não estive fisicamente aqui, estive vivendo as promessas de Deus e os planos de Deus para a minha vida e da minha esposa em Curitiba, mas retornamos, estamos aqui para servir e sem muita enrolação, eu queria que você lesse comigo aquilo ali. A nossa palavra hoje, que Cristo colocou no meu coração, o tema dela é maravilhosa graça. E eu queria que você lesse comigo o nosso texto, para dar aquele pontapé inicial na nossa mensagem. O texto está na tela, Gênesis capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus ela vai nos dizer o seguinte: fez o Senhor túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Fez o Senhor túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. E para a gente poder se situar no texto que nós estamos, para a gente saber aonde nós estamos pisando na palavra de Deus, aqui se encontra o texto que sucede a queda do homem e da mulher no jardim do Éden. Deus ele dá uma ordem para Adão e ele diz: Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão e Eva, induzidos pela serpente, eles fazem exatamente o contrário do que Deus ordena. E a partir daquela desobediência, eles são expulsos do jardim. E eles recebem algumas sentenças. Deus olha para Adão e diz: você comerá do fruto do teu suor. Alguém que antes tinha tudo de mão beijada, que não precisava cultivar, que não precisava fazer nada, hoje vai precisar trabalhar, vai precisar suar a camisa para poder ter a sua renda, para poder subsistir. E para a mulher ele disse que ela sentiria dores de parto e que ela seria submissa ao homem. E o Espírito Santo nessa noite, ele quer falar aos nossos corações e ele quer nos trazer uma reflexão, e talvez para você seja algo repetido, mas o Espírito Santo colocou no meu coração e ele tem falado comigo, e eu sei que ele vai falar com você, e hoje ele quer nos falar sobre a graça de Deus. E o meu desejo nessa noite é que, assim como o meu coração está aberto para receber a palavra de Deus, que o teu coração também esteja, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui desta noite transformado, restaurado e com um pensamento talvez diferente daquele que você entrou nesse lugar. E eu queria começar essa mensagem trazendo a origem da palavra graça. Talvez muitos aqui já estudaram. A irmã Marta, eu não sei, a irmã Marta está ali atrás, eu acho. Ela tem uma grande sabedoria dada por Deus, já estudou, ela sabe da origem da palavra graça. E eu não quero que você decore a origem da palavra graça nesta noite.
Eu quero apenas que você entenda algo profundo que tem a respeito da origem dessa palavra. A palavra graça, ela vem do grego chari ou chariz. Você não precisa decorar essa palavra, não precisa decorar essa expressão. Mas eu acho interessante que essa expressão grega, ela tem diversos significados que são maravilhosos quando a gente conhece, quando a gente estuda. E esses significados, além deles serem interessantes, eles expressam quem Jesus Cristo é nas nossas vidas. E o primeiro significado que essa expressão chariz nos indica é indulto. Mas, Lion, o que é indulto? A palavra indulto, ela nos expressa absolvição, desculpa, perdão. E de fato, quando a gente olha para a pessoa de Cristo, quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente procura Cristo nas Escrituras, a gente consegue perceber que Cristo é exatamente esse, que nos permite ser indulto. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos revela, através do texto de 1 João, que vai estar na tela, 1 João, capítulo 1, versículo 9, olha o que a palavra de Deus ela diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar alguns dos nossos pecados e nos purificar de apenas algumas injustiças. Está escrito isso, Diácono Felipe? A palavra de Deus é clara em dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E esse é o nosso Cristo. Jesus é aquele que tem a capacidade de nos perdoar. Jesus Cristo é aquele que tem a capacidade de nos absolver da culpa do pecado. Jesus Cristo é aquele que na minha e na sua vida traz a libertação do jugo que o pecado impõe sobre as nossas vidas. Esse é o nosso Cristo, aquele que nos faz ser indultos, aquele que nos absolve, aquele que nos dá a desculpa, aquele que nos dá o perdão de todos os pecados e que nos purifica de toda e qualquer injustiça que nós tenhamos cometido nas nossas vidas. E um outro significado da palavra graça, que vem do grego chari, é favor. E talvez de longe esse seja o significado que todos conhecem. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar que a graça é o favor imerecido de Cristo sobre as nossas vidas. E quando a gente fala sobre favor, favor é exatamente alguma coisa que uma pessoa faz pela outra sem cobrar nada. É como se eu chegasse para você e eu falasse assim: eu vou limpar a sua casa, eu vou fazer uma faxina, eu vou lavar a sua louça, eu não vou te cobrar nada não, porque eu te amo, porque eu quero o teu bem. O favor é algo que a gente faz sem querer nada em troca. O favor é algo que a gente faz sem ao menos ter a obrigação de fazer. E Jesus Cristo, Ele foi alguém que agiu com um favor tão maravilhoso sobre as nossas vidas. Pensa você, vivendo uma vida totalmente distante de Deus, Deus olhou para você com olhos de amor, e Ele disse assim: eu vou fazer com que esse sacrifício alcance a vida dele, alcance a vida dela, e eu os trarei para a minha presença, e farei deles novas criaturas, para que eles possam viver algo maravilhoso, algo grandioso que eu tenho reservado para eles, desde a fundação do mundo. E o nosso querido apóstolo Paulo fez questão de expressar através de uma de suas cartas o quão maravilhoso é o nosso Cristo, o quão maravilhoso é o nosso Salvador.
Olha o que Paulo diz a respeito de Cristo em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 6 a 8. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele está falando sobre Cristo, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Agora você pensa comigo, Jesus Cristo, ele estava na sua glória junto com o Pai. Ele estava na presença do Pai, porque ele está lá desde a fundação do mundo. E Jesus Cristo, simplesmente, ele abre mão de tudo aquilo. Cristo simplesmente abre mão de toda a sua glória junto ao Pai. E por ele ter nele uma transbordante graça, ele se sacrificou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma nova vida nele. E muitas vezes a gente não dá valor a isso, ou a gente deixa isso passar despercebido. Mas Cristo despiu-se de sua glória, se entregou na cruz, morreu e ressuscitou, para que eu e para que você pudesse ter uma nova vida nele, para que você pudesse viver algo novo na sua vida, não mais pautado na forma antiga, não mais pautado numa vida de pecado, não mais pautado numa vida devassa, não mais pautado numa vida aprisionada àquilo que Satanás quer colocar sobre os nossos ombros, mas uma vida de liberdade em Cristo, uma vida com liberdade para adorarmos, para podermos engrandecer ao nome do nosso Deus, para podermos viver sem um jugo sobre as nossas costas. Cristo morreu por você, Cristo morreu pela sua vida, Cristo morreu para que você estivesse aqui nesta noite, porque Ele é transbordante em graça. E o melhor disso tudo é que Cristo fez tudo isso sem nos cobrar um centavo. Ele fez algo por nós que é bem provável que ninguém faria. E eu ouso afirmar que ninguém faria, porque Ele é o único que pode salvar as nossas almas. Talvez o nosso pai, a nossa mãe, talvez alguém que gosta muito da gente, pode até se lançar na frente de um tiro para poder nos proteger, pode até se lançar na frente de um carro para poder nos proteger, mas eu não tenho o poder de te salvar, você não tem poder de me salvar. Talvez a matéria, talvez o corpo físico, mas e a sua alma? O único que pode salvar a sua alma é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. E Ele fez isso gratuitamente. Ele não cobrou um centavo de ninguém, como muitas pessoas têm pregado, como muitas pessoas têm falado, como muitas pessoas têm apresentado para outras. Um Cristo que Ele te cobra algo para que você possa ser salvo. Um Cristo que te cobra oferta ou dízimo para que você seja salvo. Um Cristo que te cobra alguma coisa para que você tenha salvação. E talvez você pense que eu estou ficando maluco, mas passa para mim o próximo slide. Romanos 3, 23 e 24. Eu trouxe esse versículo como um versículo base para o culto do JPEG que passou. E a palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo ele está nos dizendo, e isso ele recebeu do próprio Cristo, que para que possamos ser justificados, para que possamos ser salvos, para que possamos herdar a vida eterna, nós não vamos depender da nossa força,
Nós não vamos depender do nosso dinheiro. Nós não vamos depender da nossa inteligência. Nós não vamos depender das nossas habilidades. Nós vamos depender tão somente da fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o sacrifício eterno para que eu e você possamos desfrutar no grande dia da presença do nosso Deus, do lugar que está preparado para mim e para você. E essa graça, ela é uma característica do nosso Senhor. Cristo fez gratuitamente por sua graça, porque essa graça é uma característica dele. E nós vemos isso comprovado na palavra dele. E não só isso, nós vemos que a graça é uma característica de Cristo quando nós olhamos para a nossa vida. Hoje você está de pé. Hoje você está bem alimentado. Hoje você está respirando. Hoje você está aqui neste lugar, tendo o privilégio de ser ministrado pelo Espírito Santo. Hoje você está aqui neste lugar, tendo o privilégio de, em comunhão com os seus irmãos, adorar e engrandecer o nome do teu Senhor, adorar e engrandecer o nome do teu Deus. E isso já é motivo de nós nos alegrarmos e enxergarmos a graça de Cristo sobre nós. Cristo, com seu infinito amor e com a sua graça transbordante, Ele permitiu que nós, que antes éramos pecadores, que antes estávamos distantes de Deus, pudéssemos nos reaproximar, pudéssemos nos achegar diante do nosso Pai novamente. Cristo nos permitiu, através da sua graça, através dessa característica dele, Ele nos permitiu estar de volta à mesa, para comermos junto com o nosso Pai, para cearmos junto com Ele. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Como tem sido difícil ver as pessoas falando da essência de Cristo, como tem sido difícil ver as pessoas trazendo a essência do nosso Cristo. As pessoas têm se prendido muito por doutrina do homem e têm esquecido de dar atenção para a doutrina de Cristo, de dar atenção para o que o Cristo veio fazer nessa terra, que foi trazer uma nova lei, que é a lei da fé, a lei da graça, aquela que hoje não mais precisa do teu esforço para que você seja salvo. Hoje não mais precisa do teu esforço para que tu seja salvo, para que você não se vanglorie no grande dia, para que quando você chegar lá naquele grande dia, você não seja expulso como alguns serão, porque dirão: Senhor, mas eu preguei no seu nome, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que eu não? Por isso, porque você está se vangloriando de algo que você nem mesmo merecia, mas que por amor você recebeu. Então nós conseguimos perceber que a graça, ela é uma característica do nosso Senhor. E por que é importante a gente entender que a graça é uma característica do Senhor? Porque se é uma característica dele, ela é imutável. A graça, ela é impossível de ser mudada, independente do que aconteça, independente do que venha a acontecer. A graça de Deus, ela é imutável, porque ela faz parte da essência de Deus, ela faz parte da essência de Cristo. E o nosso texto que nós lemos no início da mensagem, ele vai nos revelar que a graça de Deus, ela é uma característica que sempre esteve presente com Ele. A graça sempre foi uma característica imutável de Deus desde a fundação do mundo. E a primeira coisa que nos faz entender e enxergar que a graça de Deus, ela está com Ele desde o princípio de tudo, é o texto que a gente vai ver na tela. Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Deus, ele cria o homem, Deus, ele cria o jardim, Deus, ele cria tudo.
E aí, em um determinado momento, Deus chega para o homem e diz: e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Deus, ele cria tudo com as próprias mãos. Deus, ele faz tudo com o seu próprio poder. E o homem, que também foi uma criação de Deus, Deus pega o homem e ele diz: ó, tudo isso aqui que você não precisou fazer, tudo isso aqui que você não precisou dedicar esforço, eu te dou. Você tem poder sobre os animais, você tem tudo isso aqui, sem precisar cultivar, para você poder subsistir, para você poder se alimentar. E quando a gente lê isso, é nítido a gente ver a graça de Deus. Um Deus que, mesmo tendo empenhado força, não cobrou nada para que o homem desfrutasse daquilo. Antes, ele entregou tudo para o homem gratuitamente. E o homem, depois de receber tudo, nós vimos no nosso primeiro versículo que lemos, que mesmo ele recebendo tudo, ele cometeu um deslize, ele cometeu uma falha, ele tropeçou no princípio da obediência. Deus deu uma instrução e ele, junto com a mulher, desobedeceram. Mas percebam que mesmo Adão e Eva errando, a graça de Deus, ela se manifestou sobre a vida deles. A graça de Deus, ela foi derramada sobre a vida de Adão e Eva. A graça de Deus alcançou eles, mesmo eles tendo tropeçado, mesmo eles tendo falhado, mesmo eles tendo errado. Por quê? A graça de Deus, ela é imutável. Deus olha para Adão e Eva, após aquele pecado, se escondendo porque eles reconheciam que estavam nus. E eles teceram para eles folhas de figueira, para que eles pudessem cobrir suas vergonhas. E eu imagino Deus, um Pai maravilhoso, olhando para Adão e Eva, falando: isso aí não vai proteger. Vai vir o frio e vai acabar com eles. Folha de figueira não tem como proteger. E aí a graça de Deus, que está com ele desde o princípio, se revela. Porque quando Deus olha aquilo, eu imagino que ele se sente incomodado, porque os filhos dele, o projeto inicial estava sofrendo. Porque eles erraram, porque eles pecaram, receberam o que eles tinham que receber, receberam o castigo que deveriam receber. Mas eu imagino Deus olhando com amor e falando: eu preciso fazer algo. E Deus, com as suas próprias mãos, ele tece túnicas de pele e veste Adão e Eva. E eu posso te falar uma coisa, você não fica triste comigo, mas o meu erro, o teu erro, o pecado do teu próximo não pode mudar a graça de Deus que está manifesta sobre as nossas vidas. O teu erro não vai mudar a graça de Deus, que era uma característica dele. O teu erro não vai mudar aquilo que faz parte da essência de Deus. Talvez você possa estar errando, talvez você tenha errado e está envergonhado nesta noite, mas eu quero te dizer que a graça de Deus ainda está aqui para ser derramada sobre a sua vida, para ser derramada sobre você. E Deus, ele quer fazer isso nesta noite. Deus está te dizendo: eu sou imutável, quem mudou foi você. Eu permaneço no mesmo lugar, da mesma forma e com a mesma disposição para poder te perdoar, para poder te restaurar, para poder te transformar. A graça de Deus é inesgotável. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 5:20, texto maravilhoso, muito conhecido. Mas onde abundou
o pecado, superabundou a graça. E o que eu mais acho interessante na história de Adão e Eva é que eu vejo que a graça de Deus, assim como Paulo vai escrever muitos anos depois, a graça de Deus, ela superabundou sobre a vida deles. O pecado deles foi abundante de tal forma que eles foram expulsos do jardim das delícias, do paraíso de Deus na terra. Mas só que a graça de Deus foi superabundante sobre a vida deles. Deus, Ele teceu túnicas de pele com as suas próprias mãos, mas antes dele fazer isso, precisou haver um sacrifício. Deus precisou sacrificar um animal para poder pegar a pele, para depois fazer as túnicas que iriam cobrir, que iriam proteger e que iriam revestir Adão e Eva. E olha para mim, olha para você. Deus fez a mesma coisa com a gente. A graça dele superabundou em nós de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que ele pudesse morrer por mim e por você. E através do sacrifício da cruz, hoje nós somos revestidos de justificação, hoje nós somos revestidos de perdão, hoje nós somos revestidos de tudo aquilo que há em Cristo. Porque Deus superabundou a graça dele sobre a minha e sobre a sua vida. Eu não sei vocês, mas eu já estou dentro de mim com uma convicção de que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações nesta noite. Eu acredito que até esse momento você já entendeu que a graça de Deus, ela é superabundante em nós, até porque nós temos uma palavra bíblica, e você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você agora no teu coração, você tem certeza que a graça dele é superabundante em você. O Espírito Santo, ele quer nos fazer entender algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo muito interessante e edificador, através do significado da palavra superabundante. Nosso dicionário da língua portuguesa, e minha querida professora Neia, me corrija se eu estiver errado, eu pesquisei bonitinho para não fazer vergonha. Um dos significados da palavra superabundante no dicionário é aquele que tem mais do que o necessário. Aquele que tem de sobra. Meus irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso. Olha que Deus incrível. Ele derramou a graça dele sobre a minha e sobre a sua vida, de forma que nós temos quantidades superiores de graça sobre as nossas vidas. Nós temos graça sobre a nossa vida de uma maneira tal que nós nem conseguimos calcular. Nós temos uma graça que é muito mais do que nós necessitamos. Se Deus derramasse um pouquinho de graça sobre nós, já bastaria, mas Ele fez questão de trazer a graça dele de uma forma superabundante e nos dar essa graça além do que nós necessitamos. Mas Lion, será que isso tem um propósito? O que eu vou fazer com essa graça que está de sobra? Está sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou reter para mim? Eu vou guardar ali para quando eu precisar de uma reserva? Pô, se eu errar aqui, eu vou deixar reservado essa graça? Será que é isso que Deus quer para a gente? E com certeza a resposta é não. Deus, ele nos faz superabundante com uma finalidade. Você sabe qual é essa finalidade? A finalidade de Deus derramar a graça dele de uma forma superabundante sobre a minha e sobre a sua vida é para que nós venhamos ser agentes operantes do reino de Deus nesta terra, para que nós sejamos pessoas que levam a graça dele
para outras pessoas neste mundo, para pessoas no seu trabalho, para pessoas na sua escola, para pessoas na sua faculdade, para pessoas dentro da sua casa que estão carecendo da graça de Deus. Essa é a finalidade de Deus, te dar graça de sobra. Não é para você reter para si, não é para você guardar numa caixinha. Deus, Ele te dá graça de sobra, não para você guardar no teu individual, mas Ele te dá essa graça de sobra, para que você possa fazer com que essa mesma graça alcance o teu próximo. E nós precisamos entender que, como filhos que receberam do Pai uma superabundante graça, como filhos que são imagem e semelhança do nosso Pai, nós precisamos também ter em nós essa característica da graça. Mas, Lion, como que é possível ter essa característica da graça? Eu falho, eu que erro, eu que às vezes tropeço. Como que eu posso ter essa graça sobre a minha vida? Como que eu posso ter essa graça sobre mim? Aproxime-se do Espírito Santo. Permaneça firme em Deus. E a partir do momento que você entender quão grandiosa graça está derramada sobre a sua vida, vai ser inevitável você querer transbordar dessa graça sobre a vida de outras pessoas. E tem uma história muito interessante, pode passar para mim, por favor? Lá em Deuteronômio 24, versículos 21 e 22. Deus, Ele olha para o povo de Israel, o seu povo escolhido, aqueles que eram considerados os filhos de Deus, e Ele diz o seguinte: faze somente uma colheita de uvas nas tuas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que foste escravo na terra do Egito. É por esse motivo que eu te ordeno agir desse modo. Deus, Ele está olhando para o povo de Israel e Ele está dizendo: imitem o que eu sou para vocês. Quando Deus, Ele cita o versículo 22, Ele está querendo dizer: lembra da época que vocês viveram como escravos. Lembra de tudo que vocês sofreram na terra do Egito. Lembrem de tudo aquilo que vocês passaram naquela terra, onde vocês não tinham posse de nada. Lembrem disso. Lembrem que vocês foram alcançados com graça. Lembrem que a minha graça superabundou sobre a vida de vocês. Lembrem que eu libertei vocês da mão do faraó e fiz vocês viverem grandes coisas na minha presença. Lembrem de tudo que a minha graça fez por vocês. E façam o mesmo por aqueles que necessitam. Faça o mesmo por aqueles que estão ao seu redor. Deus, Ele hoje está dizendo para mim e para você: ei, lembra do lamaçal de onde eu te tirei? Lembra daquela vida de onde eu te tirei? Lembra do lugar de onde você saiu? Lembra de tudo que você sofreu? Como o nosso pastor fala, dá uma olhadinha no retrovisor. Lembra de como a graça de Deus alcançou a sua vida. Lembra de como a graça de Deus é superabundante sobre a sua vida todos os dias. Lembra de tudo isso. E faça com que essa mesma graça recaia sobre a vida daqueles que carecem da graça de Deus. Deus, Ele quer isso de nós. Ele não quer que a graça dEle pare em nós. Ele não quer que sejamos pessoas egoístas, que acham que a graça dEle é toda nossa, que a graça dEle é de todos aqueles que vêm aqui neste lugar. Existem pessoas lá fora que precisam ver essa graça transbordante na tua vida. Existem pessoas lá fora que precisam que esta graça que você tem de sobra seja derramada sobre a vida delas. Tem pessoas lá fora que já perderam a esperança, e quando você apresentar a graça de Cristo para elas, elas vão ser transformadas, elas vão ser libertas, elas vão ser transformadas e vão viver algo novo na presença de Cristo, assim como você tem vivido.
E talvez você está aqui nesta noite, você é uma dessas pessoas que carece dessa graça. E talvez hoje você, no Dia dos Pais, foi um dia que você amanheceu triste, que você amanheceu abatido, que você amanheceu sem esperanças na tua vida. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus, se você está aqui. Há uma graça superabundante para ser derramada sobre a sua vida. Graça essa que vai tirar toda a dor daquilo que você sofreu, daquilo que você viveu, daquilo que Satanás quer que você continue se martirizando. Essa graça vai te libertar, essa graça vai te transformar, essa graça vai te trazer uma nova vida em Cristo Jesus. O que passou vai ficar lá atrás e só servirá de aprendizado, só servirá de lembrança para que você glorifique a Deus e lembre de agir com graça com o teu próximo. A gente está vendo muitas finalidades da graça. A graça transforma, liberta, cura. A graça nos permite agir com graça com outras pessoas. Mas tem um ponto que muitas vezes não é muito citado quando se fala de graça. Porque até agora nós falamos que o teu erro não muda a graça de Deus. O teu erro, ele de fato não muda a graça de Deus. Mas existe algo que a graça de Deus, ela precisa gerar em nós, que recebemos ela dia após dia. A graça de Deus, ela é poderosa para nos fazer vencer todas as nossas fraquezas. Nós vivemos numa sociedade, e eu acredito que você vai concordar comigo, em que muitas pessoas, e essas pessoas na grande maioria, são pessoas que não vivem o Evangelho de Cristo. A nossa sociedade, ela pegou um versículo da Bíblia, e ela começou a utilizar esse versículo de uma forma totalmente errada e fora de contexto. A sociedade começou a usar esse versículo para poder respaldar a vivência no pecado, para poder respaldar a sua vida afundada no lamaçal do pecado. Eu acredito que muitos de vocês, talvez todos, já ouviram aquela famosa frase: a carne é fraca, aí não dá. Não vai dar para eu resistir. A minha carne é fraca. E talvez você está aqui, você é alguém que fala muito isso. Talvez você está aqui, você usa isso como desculpa para pecar. E realmente, a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é fraca para as coisas de Deus. Ela é fraca para tudo aquilo que vem de Deus. A nossa carne, ela não sente prazer em orar. A nossa carne, ela não sente disposição de ler e ouvir a palavra de Deus. A nossa carne, ela não tem prazer em viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. Só que como pessoas que creem e confiam no que a palavra de Deus diz, pessoas que creem e confiam no que a palavra de Deus diz, nós precisamos entender e nos reafirmar a cada dia, olhar no espelho mesmo e falar consigo mesmo, que mesmo a carne sendo fraca, o Espírito que habita em nós, por intermédio da graça superabundante de Cristo que está sobre nós, esse Espírito, ele é capaz de nos fortalecer e de nos fazer resistir às nossas tentações. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo e recebeu a superabundante graça, você tem que entender que o teu deslize de fato não vai mudar a graça de Deus, mas você precisa entender que a graça de Deus, ela te capacita a resistir ao diabo. A graça de Deus, ela te capacita a fugir da aparência do mal. A graça de Deus te capacita a viver pelo Espírito. Essa é a graça de Deus.
e ela é imutável. Então não adianta mais você usar a expressão a carne é fraca, porque a graça de Deus ela te capacita. E se você verdadeiramente se entregar para Deus e clamar para que a graça dele esteja sobre você, você resistirá a toda a tentação maligna que vier sobre a sua vida. E vai vir. E vai vir. Acredito que todos aqui já passaram por algum momento de tentação, seja pela área sexual, seja pela área financeira, seja pela área sentimental. Talvez vocês, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, já sofreram por causa de algum vício. Talvez não um vício de droga, mas talvez um vício em pornografia, talvez um vício em coisas que te afastam da presença de Deus. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você esteja aprisionado em algo que tem te afastado de Deus. Talvez você tenha feito coisas tentando preencher um vazio no teu coração, ou simplesmente para satisfazer as vontades da sua carne. Eu acredito que a maior parte, assim como eu, já sentiu medo, já sentiu desespero. Talvez alguém aqui já se sentiu mal e fraco diante de uma crise de depressão, de uma crise de ansiedade, ou talvez de uma crise de inferioridade. Nós estamos à mercê disso, e nós vamos sofrer isso ao longo da nossa caminhada. Mas escuta algo da parte de Deus. A tentação ela pode até surgir. A tentação ela pode até nos trazer uma fraqueza. A tentação pode até bater na nossa porta e parecer que tudo vai desmoronar. A tentação ela pode até vir e nos deixar abatidos. Mas assim como Deus falou ao apóstolo Paulo, Ele está te dizendo nesta noite: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se aproxime de mim, porque eu tenho uma graça superabundante que vai te fazer resistir, que vai te fazer vencer, que vai te fazer viver de uma forma diferente. A graça de Deus está disponível para você nesta noite. E eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia! A tua presença é real neste lugar, Senhor. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é suficientemente poderosa para nos fortalecer mediante as nossas fraquezas, mediante as nossas tentações. A graça de Deus, ela vai nos capacitar a viver uma vida que expressa diante de Deus um sacrifício vivo, santo e agradável diante do nosso Pai, que é o nosso culto racional. É a graça de Deus que faz isso sobre a minha e sobre a sua vida. Não é a força do teu braço. Talvez alguém te falou que você ia precisar, que você não estava apto para viver na presença de Deus porque você estava errando e não estava conseguindo vencer com as próprias forças. Me desculpa te dizer, mas nem o apóstolo Paulo venceu com as próprias forças. Nem o apóstolo Paulo, fundador de grandes igrejas, venceu com a própria força. Ele tentou lutar com a própria força. E foi o momento que Deus chegou para ele e disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça de Deus, ela nos alcança. E ela nos alcança para que não vivamos mais no lamaçal do pecado. A graça de Deus, ela se manifesta superabundante sobre as nossas vidas,
para que nós não venhamos viver mais segundo a vontade da nossa carne. Deus, Ele não quer mais que vivamos no lamaçal, que vivamos no chiqueiro. Você é filho, você é filha. Você foi salvo a preço de sangue. Deus, Ele te chama para viver uma vida de príncipe, uma vida de princesa, uma vida que não está subjugada pelo pecado, uma vida que não está subjugada pela tentação maligna, mas uma vida que expressa o amor do Pai, uma vida que expressa o próprio Pai. Esse é você, esta é você. Você é príncipe, você é princesa. Você não nasceu para viver nos porcos comendo lavagem. Você nasceu para estar no palácio do rei. O teu pai é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele está aqui nesta noite. E Ele quer te transformar. Ele quer te curar. O Ministério de Louvor vai cantar um louvor maravilhoso que resume o que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Um louvor que é um pouco antigo, do Geraldo Guimarães. E eu queria que vocês cantassem junto com o Ministério de Louvor, que você fechasse os teus olhos nesse momento e imaginasse o quão gloriosa é essa graça, o quão superabundante é essa graça sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta noite. Não saia daqui sem ser transformado por Ele. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam suas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. O Deus que cumpre tua palavra e me guarda, mesmo quando penso Não é chegado o fim, no fim, há um recomeço de Deus. eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe. Diga isso. Para ti. Você foi alcançado. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre que Deus já fez em mim.
nessa noite. Ele quer salvar vidas neste lugar. Ele quer transformar vidas nesta noite. O Espírito Santo não trouxe essa palavra ao meu coração à toa. Se o Espírito Santo trouxe essa palavra para este lugar, é porque entre nós existem pessoas que precisam ser alcançadas por essa graça. Existem pessoas que precisam receber a salvação de Deus neste lugar. E eu quero conhecer você que está aqui nesta noite, que ouviu essa palavra, que adorou o nome de Deus, que entendeu que a superabundante graça de Deus está disponível para a tua vida. Você que nunca aceitou Jesus, você que nunca entregou sua vida para Jesus. Há alguém aqui no nosso meio: Lion, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, e nessa noite eu quero me entregar aos pés do Senhor, e eu quero me tornar uma nova criatura. Cadê você que nunca entregou a vida para Jesus? Não tem ninguém? Agora o Espírito Santo quer te convidar a vir aqui à frente. Você que estava se martirizando porque você errou, porque você está errando, e você estava dizendo para si mesmo: não dá mais, eu não consigo prosseguir, eu não consigo vencer a minha fraqueza, eu não consigo resistir à tentação. O Espírito Santo de Deus, Ele quer derramar essa superabundante graça sobre a tua vida. Cadê você que hoje quer se entregar, se derramar na presença de Deus, que quer restaurar a aliança que um dia foi quebrada? Você que está se sentindo fraco, que está se sentindo abatido, que hoje quer receber uma oração, que hoje quer receber uma intercessão aqui neste lugar, que hoje reconhece que precisa receber a superabundante graça sobre a sua vida, para poder resistir ao mal, para poder ser transformado, para poder ser restaurado e para poder voltar a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Cadê você que estava orando, pedindo a Deus para te dar uma palavra de consolo, para te dar uma palavra de ânimo? Cadê você que está aqui nesta noite, que estava desesperado, que estava pensando que não daria mais, que estava pensando que era o fim, que pensou que estava tudo acabado, que pensou que estava tudo destruído? Eu quero orar pela sua vida, mas se você não quiser vir, tudo bem, talvez você esteja tímido, talvez você esteja tímido, ou talvez você está no teu cantinho quieto, não quer vir aqui na frente, tem vergonha. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai transformar a tua vida, e Ele vai continuar falando com você, porque aquela oração que você está fazendo no teu quarto, pedindo para que Ele restaure o dom que se foi perdido, para que Ele restaure o dom que se perdeu no meio do caminho, porque você não resistiu ao mal, porque você tropeçou, porque você caiu. Ele vai continuar falando contigo, e Ele vai restaurar aquele dom que se perdeu, e você vai voltar a adorar a Ele da maneira como você adorava. Você vai voltar a profetizar da maneira como profetizava. Você vai voltar a pregar da maneira como você pregava. Aqui nós temos uma vida no altar que reconheceu a voz de Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Essa é uma noite de transformação, é uma noite de cura. Diácono Rogério vai orar pela vida do nosso irmão, que teve a coragem de se colocar aqui na frente para receber uma oração. Ele que entendeu a palavra de Deus nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor será um grande homem de Deus. Talvez o Senhor pense que pela muita idade, pelo cansaço que a idade traz, o Senhor não tem mais capacidade de ser um agente operante na presença de Deus. Mas eu digo para o Senhor que houve um homem na Bíblia chamado Caleb, que aos 85 anos ele disse: eu estou muito mais disposto do que antes. E ele persistiu em lutar e ser referência na geração dele. E eu tenho certeza que o Senhor ainda será referência na nossa geração.
O Senhor está clamando a Deus. O Senhor tem pedido a Deus para Ele restaurar a tua força. E nessa noite a graça está alcançando o Senhor. E a tua força está sendo restaurada. E o Senhor será relevante nesta geração. O Senhor falará do amor de Deus, espalhará esse amor por todo mundo. E a glória dele será vista em toda a terra através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente para a gente fazer uma oração pelo seu Sérgio. Senhor Deus e Pai, está aqui uma vida, Senhor, no seu altar. Senhor, em tempos que nós vivemos, nessa geração e nesse tempo, é muito difícil dar um passo à frente. Sabe, para muitas pessoas, dar um passo à frente é uma exposição. Mas eu digo que dar um passo à frente é uma decisão no teu reino. E o seu Sérgio, Senhor, tomou uma decisão nessa noite. Dá um passo à frente. Pai, abençoa, Senhor, a vida dele. Pai, abençoa, Senhor, esse homem na sua casa, onde ele mora, onde ele trabalha, Senhor. Que ele possa, Senhor, que ele possa exercer ali o seu sacerdócio de um homem de Deus naquele lugar. Pai, tira, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que possa estar, Senhor, atrapalhando o seu Sérgio. E acompanha ele aonde ele estiver, onde ele colocar os seus pés, aonde ele colocar as suas mãos, que ele seja próspero e abençoado. E seu amor, Senhor, venha se refletir através da vida dele, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Ei! Glória a Deus! Amém. Gente, a gente vai fazer uma apresentação rapidinho aqui do Dia dos Pais. As meninas já estão preparadas e o pessoal vai estar organizando rapidinho. Eu só peço um pouquinho da sua paciência, mas antes disso, o seu Sérgio pediu só uma oração pelo filho dele, Felipe, para que Deus possa tocar na mente dele, no coração dele. A gente consegue fazer essa oração por ele? Amém? Você ainda tem essa disposição de orar? Amém? Então estenda a mão aqui. O seu Sérgio vai estar representando o filho dele. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na tua palavra e nós cremos no teu poder. Nós acreditamos, Senhor, que muitas vezes, na maioria das vezes, a paternidade apresenta a Deus para os seus filhos, Senhor. Deus, os nossos filhos conhecem Deus através da nossa paternidade. Pai, em nome de Jesus, nós capacitamos aqui, Senhor, através dessas orações, o seu Sérgio, para que, através da vida dele, seu filho possa ter esse entendimento. Pai, que ele seja um ponto, Senhor, de luz naquele lugar. E que o Senhor possa entrar na mente e no coração do Felipe, abrir a mente dele, colocar bons pensamentos, colocar a sua direção, o seu caminho, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós, Senhor, entregamos a vida do seu Sérgio e do seu filho, Felipe, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Só falta tirar aqui o teclado aqui. Amém. Cadê as princesas? Estão lá atrás? Tem um bocado de pai ansioso aí, né? Pode filmar e tirar foto, tá, gente? Não é proibido, não. Pode postar também, marcar lá a igreja, tá? Você está liberado. Que lindas! Olha que... Meu Deus do céu. Amém. Aplauda o Senhor pelo Melk infantil.
Mais forte, gente. Graças a Deus. Mais forte. Coisa linda. Quero foto também, vai. Ganhei a noite hoje, hein? Maravilhoso, né? Coisa boa demais. Vão ficar aqui em cima vocês, não vão? Amém. Desse jeito aí, de joelho, orando pelos pais. Coisa linda, né, gente? Obrigado, os pais, por investir nos filhos de vocês, né? Isso, trazendo para as escolinhas. Isso é muito importante para a igreja, para todos nós, esse investimento. Amém? E um dos investimentos que vocês vão fazer vai ser agora no dia 27, não é isso, Vivi? Dia 27, é isso? Sábado? Dia 27, sábado, trazendo seus filhos, que hora? 10 horas da manhã, até que horas? Até às 16 horas. Eles vão passar um dia todo aqui, como uma escola bíblica de férias, não é isso? Fora de tempo, mas nós vamos fazer para a glória e a honra do Senhor. Continue investindo no filho de vocês. É muito importante isso. Que coisa linda, né? Eu fiz de tudo para correr. Estava lá em São Mateus, fiz de tudo para correr, para ver esta apresentação. Consegui, graças a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Vamos fechar junto com essas crianças lindas aqui, nosso trabalho? Amém? Deixa eu ficar no meio de vocês aí, pô. Vocês não vão ficar de pé, não? Pode ficar para levantar, não tem importância, não. Quer orar pelos pais até agora, né? Posso ficar aí no meio? Posso, né? Amém. Estenda as suas mãos aqui para frente, vai. Né? Vocês podem estender as mãos assim para a igreja, vocês crianças podem fazer isso. Hoje é dia dos pais. Amém? Você também abençoa o pai de vocês, sim ou não? Sim. Amém. Receba vocês, pais, todos os pais, um feliz dia dos pais a todos vocês, junto com essa inocência toda que está aqui em cima. Invista sempre nos seus filhos. Amém? Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, sobre todos os pais desta terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que Deus nos abençoe. Rica! Aplauda Jesus. Vamos gritar para eles. Feliz? De novo. Feliz Dia dos Pais, amém? Uhul! Deus abençoe, queridos, vão em paz.